noite a todos. Todos me ouvem bem aí? Jóia. No mês passado, na Semana Espírita, no mês espírita, a direção da instituição pediu se nós tínhamos uma tarefa a respeito das crianças da atualidade. A gente disse que sim, e eles nos convidaram para que retornássemos nessa primeira quinta-feira do mês, aonde eu falaria do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e eles me pediram para a gente falar das crianças da nova era, que parece que é um assunto de grande interesse. E a gente se botou à disposição, a gente tem uma tarefa pronta, ela é uma tarefa de um seminário e a gente teve que reduzir para que pudéssemos apreciar todo mundo junto, né? É claro que não vamos abranger numa totalidade, mas para dar uma pequena ideia do movimento, do que acontece, vai servir. Eu vou me apoiar em duas obras, ou três, da codificação espírita. Uma delas é o Livro dos Espíritos, e a outra obra é a Gênese, principalmente no seu capítulo final, o capítulo 18. Mas também vou pegar a última pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 1019, aonde Hipólito Léon Denis Rivail, Allan Kardec, faz essa pergunta aos imortais da falange Espírito Verdade. Depois de nós passar pelos 4 capítulos do Livro dos Espíritos, ele chega nessa pergunta e é feita da seguinte forma: Allan Kardec quer saber, o reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? Vamos nos atentar que essa resposta foi lá por 1857 a 60. Fazem 150, 160 anos que essa resposta foi formulada. E quem responde para nós, e quem responde e assina essa resposta, que é a última pergunta do Livro dos Espíritos, é São Luís de France, patrono do povo francês. A resposta dele é assim: o bem reinará na terra quando? Entre os espíritos que a vêm a habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Aí ele continua: aproximai-vos o momento em que se dará a transformação da humanidade. Transformação que foi predita e cuja a chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio de encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. E ele segue: eu convido a todos os que têm a obra, apreciem essa resposta. Os que não têm, o Google tem. Busca lá. Aí ele continua, São Luís continua, diz assim: então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos aqueles que tentam deter a marcha das coisas, serão daí, da terra, excluídos. Porque viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam.
irão eles para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, onde poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento e, ao mesmo tempo, pelo progresso dos seus irmãos mais atrasados. É brilhante a resposta. E ela abre a nossa pequena conversa. Então ele está dizendo que o planeta vai se transformar. Essa nova era que a gente vai ver já começou. E a gente está vendo que dia a dia está melhorando. Por mais que muitos de nós dizem, não está, olha a violência, olha isso, olha aquilo. Mas eu quero lembrar nos últimos 200 anos, a grande revolução industrial que nós tivemos. Olha o conforto das coisas. Olha aqui eu falando com vocês. Olha os telefones mandando WhatsApp. Olha os carros, os aviões. Ou simplesmente observam o refrigerador que o senhor tem em casa. Porque antigamente não tinha nada disso. Muitos de nós aqui, os nossos antepassados, guardavam carne na banha. Então tem muita conquista científica, muita coisa interessante. A nossa própria condição para continuar a encarnação aumentou muito. Na época do Cristo, a idade média era 35 a 40 anos. Hoje nós estamos falando lá com 80, 75 para as senhoras, 70 para nós os homens, que não se cuidamos muito, por aí. Aumentou bastante. E isso vai seguindo, tá? Nós vamos a 90, nós vamos a 100, nós vamos a 100 e pouco, vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo. Mas se cuidar um pouquinho, resolve. E está todo mundo assim já consciente. É claro, são tempos difíceis. Porque os espíritos se misturam. Na atualidade vivem espíritos que já estão assim com o coração propenso para uma transformação. Que querem o bem, mas tem outros mais belicosos. Outros um pouquinho mais atrasados, mas enfim são todos nossos irmãos. Porque todos nós passamos pela mesma fieira. Nós nascemos simples e ignorantes. Lá vai saber aonde. E vamos chegar a uma relativa perfeição lá no futuro. Depende de cada um, quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido a gente iluminar o nosso coração, quanto mais rápido a gente compreender qual é o nosso objetivo aqui, por que convivemos com A, com B, com C, por que temos os desafios, não é castigo de Deus. Eu vivo dizendo a todos, a gente fala nesse Brasil, Deus não castiga. Por favor, Deus não castiga ninguém. Deus ama e equilibra o universo. Quem castiga-se é o próprio indivíduo pelas suas práticas indiferentes ao bem. Quando a gente não faz a coisa correta, precisa refazer. Nós nos desviamos do bem, a gente está fazendo o mal. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos. Basta não fazer o mal para melhorar de posição nessa vida? O Espírito diz, não é só isso não, tem que fazer o bem. Só não fazer o mal não chega, para você evoluir tem que fazer o bem. E nós estamos aqui para praticar. Por isso que você nasceu ali, casou aqui, tem esse problema aqui, nasceu com essas condições, cada um dentro das experiências que necessita. Antes de eu vir para cá hoje, tivemos um dia cheio no escritório, e eu sentei, fiz uma prece, e disse para o meu benfeitor amigo, diz assim, bota o dedinho aí no livro. Bota o dedinho aí. Aí ele botou. Brincadeira, né? Eu abri o acaso. E onde abrir vai dar certo para mim, porque eu sou uma pessoa tão necessitada que abriu, pegou. Para mim qualquer receita serve. E deu lá capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E está escrito lá o capítulo que eu escolhi ali, já que bati o olho, é o mal é o remédio. E a gente que acha que o mal é o castigo, não é. O mal é o remédio. Aí eu compreendi. De novo, entendi. Então, que bom que a gente está aqui nesse planeta.
Terra, a nossa escola, que está passando por uma experiência de transformação como os outros globos do universo também, porque é uma sequência. A humanidade está sendo trocada. No ponto de vista de alguns, o mundo da regeneração começa em 2057. Outros dizem que começou em 1857, do lançamento do Livro dos Espíritos. E nós, porque cada um é o seu filósofo, eu penso que a era nova, a planta da regeneração, começou com a manjedoura, começou com o nascimento do Cristo Jesus, que traz para nós todos o Evangelho divino, que é luz nas nossas vidas. Aí lá no livro A Gênesis, no seu capítulo 18, no item 1, está assim: dizem-nos de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos vão dar para a regeneração da humanidade. Falei para vocês, vou repetir, porque talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar disso. Nós estamos vivendo um mundo de provas e expiações, no entender dos Espíritos, fazendo uma marcha para o mundo da regeneração, aonde os Espíritos vão regenerar-se. É aí que está. E nós estamos nessa transpondo. Nós estamos no meio da ponte. Por isso que eu digo, no meu pensamento, a cada código de leis novas, muda a concepção. A quanto mais é dado, também muito mais é cobrado. E nesse capítulo 18, lá no item 27, diz assim: para que na terra sejam felizes os homens. Está quase igual com a resposta do São Luís. Preciso é que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Nós compreendemos isso. Agora ele diz assim: havendo chegado o tempo. Então já chegou. O tempo começou. Ele já está anunciando. E esse livro tem 150 anos. Ele está anunciando. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam. As do que praticam o mal pelo mal, fiz questão de grifar, ainda não tocados pelo sentimento do bem. Vocês acham que tem muitos irmãos nossos que não foram tocados ainda pelo sentimento do bem? Tem uma boa parcela que não compreendeu direito isso, né? Tem uma boa parcela que não compreendeu direito isso. Nós também, às vezes, nos situamos aí. Porque na hora que a gente precisa perdoar alguém, a gente não consegue. Na hora que tem que tolerar um equívoco de um familiar, a gente não consegue. Na hora, muitas vezes, que nós temos que ser indulgente, talvez também não conseguimos. Então, quer dizer, nós também estamos meio balança, mas será que definitivamente nós temos um coração evangelizado que nos garanta a felicidade? Porque a gente vai colher o que plantar. E se a gente planta o bem, natural, isso é uma lei universal de ação e reação. Você vai colher o bem. Por que sofro tanto, Alcione? Porque fez sofrer. É fácil. Deus é amor, mas Ele também é soberanamente bom e justo. Justo. Então agradecemos pela oportunidade. Aconteça o que acontecer, agradeça, porque se aconteceu não é castigo, é reparação kármica. É colheita do seu ontem. Mas eu quero ter uma vida mais feliz. Fácil. Como diz o nosso querido Divaldo Franco, a Cristina Ranzolin em Porto Alegre, quando esteve na última vez aí, é fácil. É muito fácil ser feliz. Basta amar. Ponto.
Está resolvido. Aí diz assim: grande migração se verifica dos que habitam. Aqueles que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. Estamos repetindo quase a resposta. Porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação, e confusão, e constituiriam também obstáculo ao progresso. Mais ou menos o seguinte: não atingiu tua pontuação, nova planta escolar. Mais ou menos, vai melhorar. Gênesis capítulo 18, 27. Está tudo nessas duas obras. O que eu vou trabalhar aqui só está ali. A terra, no dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclisma que aniquile de súbito uma geração. Opa! Então aqueles profetas da destruição, no meu entendimento, estão dispensados. Pode tirar férias. É natural. O planeta é um ser... É natural. Um terremotinho aqui. Uma avalanchezinha ali. Um tornadinho lá. Um ventinho como pegou nós agora, 128 por hora. Domingo. Um tufãozinho. Porque se não tivesse tufãozinho lá na América Central, nos Estados Unidos, nós estávamos um pouco lascados todos, porque aquilo é para equilibrar a temperatura do mar. Porque essa barca que nós estamos tem capitão, e é Jesus. E junto com eles tem imediatos de todas as partes, espíritos altamente luminosos que controlam todo o nosso planeta. Mas é um ser vivo. Então é natural que mexe aqui, mexe lá. Isso é natural. E ainda, eu quero dizer para vocês, que não sei se vocês estão notando, sim ou não, mas nós estamos viajando. Porque enquanto falo aqui, vocês estão aqui comigo, nós estamos viajando em redor de uma estrela. Porque o planeta está viajando. Enquanto ele gira sobre ele mesmo, para fazer dias e noites, ele faz a translação. Todo mundo conhece isso. Estamos viajando pelo universo, cumprindo o nosso circuito em redor da estrela. Mas tem um outro movimento que muito poucos amigos sabem. A ciência conhece. E a Gênesis traz também, que é um movimento chamado a precessão dos equinócios. É quase um movimento de um peão caindo. Então, além do planeta girar e girar em redor da estrela, ele faz um movimento assim. E ele completa esse movimento, segundo a ciência, perto de 26 mil anos. Então, é natural que lá nos Estados Unidos, da América do Norte, aonde tem terras férteis, porque, segundo a ciência, há 2, 3 mil anos tinha gelo. Aonde tem gelo agora, não vai ter depois, porque funciona assim. Até que vai chegar um ponto, e hoje eu lia isso, até que vai chegar um ponto que o nosso planeta, daqui milênios, está equilibrado no seu sistema e vai ter um clima mais ou menos endêmico, de Jardim do Éden, meio parelho. É assim, a ciência fala isso. O Espiritismo acompanha, aliás, a ciência acompanha o Espiritismo. A ciência só tem que comprovar a reencarnação. Só falta assinar. Porque até aqui no Brasil, o maior país católico do mundo, 70% dos entrevistados pelo censo é reencarnacionista. Todo mundo acredita na reencarnação, que a gente vai e volta. E a ciência já está prontinha para isso. Então não vai ter cataclisma. Vai ter as coisas normal. Não vai desaparecer de súbito. Não vai acontecer como aconteceu lá que... Até eu estava conversando, não sei que cidade que nós fomos falar. Eu estava falando assim, para você ver, não vai acontecer que nem aconteceu lá com o nosso querido Noé, né, que foi anunciado, teve que construir um barco.
Aquilo me chama muita atenção. Eu sempre digo, eu queria estar em 3 lugares, se eu pudesse voltar para o passado. Vou fazer uma brincadeira com os senhores. As pessoas me perguntam, quando é que tu queria voltar para trás? Queria estar onde? Eu queria estar quando a cobra conversa com a Eva. Queria ver aquela conversa. Eu não acredito que cobra converse, mas vamos. Vai que aquela conversa. Quem duvida é louco, eu não sou. Eu queria também estar lá com o nosso querido Noé. Fiquei vendo assim, sentado num... Eu falei assim, eu não queria nem conversar com ele, eu queria só sentar num barranco, que lá também tem barranco. Queria pegar umas bergamotas e ficar. Queria ver 2 tamanduá-bandeiro, 2 onças, 2 bichinhos, encher aquele barco. Será que aconteceu isso? Será? Claro que a Bíblia é um livro fantástico, profundo, maravilhoso, mas tem chaves para compreender ela. Então é natural que pode ter havido em algum local do planeta uma grande inundação. E é o que a ciência comprova, e essa inundação aconteceu há 4.000 anos antes de Jesus. E tem a ver com o Monte Himalaia. Está lá. Está lá. Agora a gente cava e acha, e não sei como é que eles pegam lá os carbono. Tantos mil anos. Mas é a ciência. Está provando tudo isso. Então não vai ter um grande cataclisma que rebente o planeta. Aí as pessoas começam a perguntar para mim, mas esses malucos aí que estão se ameaçando de jogar bomba? Daí um amigo meu dizendo sempre o seguinte, o máximo que for acontecer com nós, se tiver uma guerra nuclear totalmente destrutiva, é que nós vamos tudo para o mundo espiritual. Ponto. Vai todo mundo para o mundo espiritual. Mas é claro que não vai acontecer. O barco está se ajeitando. E é natural que pode haver conflitos ainda. Belicosos, talvez difíceis. É claro que nós vamos ouvir notícias desagradáveis. Pessoal, é transformação. É transformação. Mas não vai ter então um cataclismo que aniquile de tudo. Então ele diz assim, como é que vai funcionar essa troca de pessoal dentro do planeta? A atual geração, essa geração mais comprometida ainda com o mal, desaparecerá gradualmente. E a nova, lhe sucederá do mesmo modo. Então vai trocando a tropa, vai trocando os espíritos. E aqueles muito endurecidos são convidados para outros planetas, outras estrelas, vocês já ouviram. E nova geração, novos espíritos, mais propensos ao bem vão chegando. E eles são mais adiantados e as coisas vão mudando. E se nós não mudar, temos que, como diz os jovens, peço licença, como diz a nova geração, e se nós não mudar, nós vamos ter que vazar para um mundo mais compatível com a nossa realidade ainda de orgulho e de egoísmo. Pronto, está dizendo isso. Mas aí ele continua, e a resposta da gente diz assim, eu grifei. Como é que vai acontecer isso? Ele está dizendo assim, em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Vocês estão começando a notar quem é essa criançada que está aí? Que tem vó que pede assim, não desliga. Não desliga. Aí tu tem que levar a criança para a avó de manhã, para outra avó de tarde, e dar o vô, dar uma força ainda, e eles andam voando. Eu sou de 1967. Sou do tempo que chegava gente lá em casa, eu e meu irmão saía, porque nós tinha vergonha de gente. Nós éramos bichinhos. Vergonha de gente. Nós nem falava, respirava porque era uma necessidade. Hoje, as crianças abrem a porta. Como é que é seu nome? Seja bem-vindo. Ô tio, o senhor é aquele tio.
Aquela tia, e já senta e já conversa. Não é assim. É essas crianças que estão encontrando hoje. Aí, com 2 anos, querem computadorzinho. Verdade, porque tem um colega meu, sócio meu, que a menininha dele, 2 anos, tof. Desenhozinho que quiser lá, pepa. Qualquer dificuldade que eu tenho lá em casa com mídia, eu tenho um assessor de TI lá em casa. Meu piazinho de 10 anos. Chama e está resolvido. E eles estão diferentes. Eles estão diferentes a favor da natureza. Eles se preocupam. E isso é a geração nova que está chegando, que está aqui conosco e que vai embalar nós. E vamos para adiante. Olha o que diz agora. A época atual, agora, é de transição. Confundem-se os 2 elementos das 2 gerações. Então tem os atrasadão e já tem os adiantadinhos. No ponto intermédio, assistimos a partida de uma civilização, aquela mais atrasada, e a chegada da outra. Está lá no item 28 da Gênesis, capítulo 18. Aí diz assim: sejam os que compõem a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram. Porque não é só essa geração que vai vir aqui e eles vão mudar, mas nós já, pelo que aprendemos, nós também melhoramos. Então não importa se é esses espíritos que estão chegando, que vão melhorar o planeta, não é só eles, é nós também, pelo que nós já compreendemos das nossas obrigações como espíritos imortais. O resultado é o mesmo. Desde que os espíritos tragam disposições melhores, há sempre renovação. Alcione, eu quero renovar minha vida. Renove. Eu gosto muito do final do ano. Aí as pessoas convidam a gente a fazer tarefa e a gente tem uma tarefa assim. Aí eles já sabem que no final do ano eles gostam muito de tarefa de Natal, de Ano Novo. Como se tudo começasse no dia 1º de novo, né? Todo dia é um dia novo. Mas nós temos lá no Natal uma tarefa que nós chamamos assim, é Natal. E a sua família como vai? É uma reflexão. Porque no Natal nós pensamos em peru, presente, não sei o que vão comer, aonde vão passar, o que vão beber, se não vão beber. Tá, mas e nós? Como a gente anda? Como é que está a relação com o filho, com o pai, com o irmão, com isso? Momento de reflexão. E chega o 1º do ano. O 1º do ano é muito interessante, né? Eu tenho um colega meu que trabalha num grande jornal. E ele diz assim, que eles vão preparando, né? Tem que passar o 1º do ano lá, o 31. Que cor é a roupa? Para dar sorte. Tem cor de roupa. Tem que comer 7 frutas. Não pode comer uma coisa que anda para trás. Tem que comer coisa que vai para frente. Por favor. Por favor. Já pensaram fazer o bem? Já pensaram ter um pensamento mais otimista? Já pensaram ter um pensamento mais para frente, mais luminoso, mais evangelizado? É isso, porque o teu pensamento é o que te conecta com as coisas. Um dia nós vamos vir aqui falar sobre isso. Porque os espíritos falam para nós, e aí nós podemos até entrar em física quântica, eles falam para nós que a gente não está aqui aonde vocês estão, eu não estou aqui. Vocês sabem aonde vocês estão? Vocês estão, e eu estou, e qualquer pessoa está aonde o seu pensamento está. Está lá nessa obra memorável, Livro dos Espíritos. Porque eu estou aqui falando, não estou? E se bate um vento naquela janela, principalmente as pessoas que saíram de casa agora, viram que é vento, olhou para trás vento, vai pensar, será que eu fechei tudo lá em casa? Naquele instante que você pensou na sua casa, você
me abandonou aqui porque você foi para lá. De vez em quando, a moça está lá sentada na sala, como diz meu professor de literatura no passado. A moçoila está sentada na sala e de repente assim, a mãe pergunta, fala e não responde, fala e não responde. Tá onde? Ah, mãe, eu estou com o pensamento longe. Pois é, querido, você está longe. Porque a gente está aonde o nosso pensamento está. Não era para a minha proposta de hoje. Por quanto nós estiver pensando mal, nós estamos fazendo mal. Por quanto nós estiver com os pensamentos negativos, de que não vai dar certo, de que isso não rode, nós estamos vivenciando aquilo. Porque o nosso pensamento sai, encontra faixas de frequência, mais alto, mais alta, mais baixa. Pensamentos negativos, nós entramos na faixa de pensamentos de espíritos que vagueiam por essas alturas. Pensamentos otimistas, luminosos, com muita fé, confiança, muda tudo. Porque a gente está onde o pensamento da gente está. Cuidemos muito isso, com o que pensamos. Muito, muito, muito. Importa muito. Capítulo 18, item 28. Cabendo fundar a era do progresso moral. Opa, aqui ele traz outra questão. Progresso moral? Progresso intelectual foi bom, né? Tá bom, né? Carro a álcool, carro a gasolina, híbrido, ar-condicionado, avião, tá jóia, né? Penicilina, remédio para isso, remédio para aquilo, óculos de grau, tá joinha, né? Vou fazer uma propaganda para os amigos. Colchão King, tá bom? Tudo jóia? Freezer, tá bom? Sky, net, tá maravilhoso. Intelectualmente nós andamos bastante, mas precisa mais. Mas tudo é dado de acordo com a evolução da humanidade. Não pode dar muita coisa também, porque tem muita gente que não sabe usar muita coisa. Deram lá certas coisas, não fizeram uma bombinha. Então, conforme a humanidade moralmente for avançando, é certo que conhecimentos do universo chegarão para nós. Porque, na verdade, ninguém inventa nada. Aquela questão que nada se cria e tudo se copia, fica por aí. Porque é lá do mundo espiritual para cá que as coisas vêm. Eu gosto muito que Kardec lembra que ele teve um sonho, que ele viu alguns homens, até tinha um conhecido dele lá. Ele viu alguns homens conversando e ele conta na obra As Póstumas que ele observou aquilo. E ele pediu para os espíritos que eram homens que estavam no mundo espiritual trabalhando a respeito de um invento do futuro. E eles estavam trabalhando sobre um invento novo. Sabe qual era? A borracha. E a borracha veio para trazer todo o conforto. E uma das pessoas que estava ali era um francês chamado Dunlop. Ele conta nas suas obras. Então, nesse exato momento que nós estamos aqui, pode saber que as coisas estão andando. Tem espírito reencarnando para trazer outras coisas. E tudo vai mudando. Mas nós temos um monte de coisa. Mas nós estamos felizes? Nós estamos plenos? O que está faltando? Está faltando essa questão. Progresso moral. Agora nós precisamos trabalhar a questão da moralidade. Somos pássaros de duas asas, a inteligência e a moral. Uma só não vai. Se é moralizado não tem, não vai. Agora nós precisamos trabalhar a questão moral. Então diz assim, cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração, que está chegando, se distingue por inteligência e razão geralmente precoce. Os filhos dos senhores enfrentam os senhores? As crianças novas enfrentam os grandes? Vai enfrentar, se prepara. Inteligência precoce. Eles batem o pé. E eu tenho conversado
com mães e pais, alguns com, outros sem cabelos. Isso está dentro do jogo. É isso. Como é que nós temos que agir? Daqui a pouco a gente vai ver. Qual é o jeito? Qual é o jeito para tratar? Tem jeito. Essa turma nova tem que conversar de uma outra maneira. E eles trazem, além de tudo isso, um sentimento inato do bem. E as crenças espiritualistas. O meu filho estuda num colégio chamado Colégio São José, lá em Erechim. É das freiras. E ele diz lá, religião espírita. Mas eu nunca... Aí ele diz, eu quero ir no estudo das crianças. Daí nós tem estudo da IAJ, né, a área de infância e juventude, na nossa casa espírita, que ano passado fez 100 anos. Nossa casa espírita em Erechim, Caminho da Luz, é a casa mais antiga que tem lá, naquela região toda, passou por 2 guerras mundiais, uma gripe espanhola. E fora os outros ventos. E ele estuda lá. E lá no colégio eles falam reencarnação, espírito, na outra vida. Aí ele me pergunta, pai, será que na outra vida eu vou poder ser teu filho? Tem que caprichar, eu digo para ele. Tem que caprichar que pode dar. Tá assim essa piazada. E se preparem para responder coisas. E eu sempre digo, a própria Igreja Católica e as outras religiões, que no meu ponto de vista são ótimas. Porque cada um está vinculado, né, a propostas do bem. Mas é muito importante, desde cedo, da criança, essa perspectiva da religiosidade. Eu não estou falando religião. Religião é um caminho. Tem a religião católica, a espírita, né? Tem o budismo, tem tantas. É um caminho, tu escolhe. Mas religiosidade é um sentimento. E as crianças precisam, desde sempre, trabalhar esse sentimento, essa religiosidade. Então eu acho muito bacana o catecismo, primeira comunhão ali, né? As evangelizações das igrejas evangélicas, toda a proposta de iluminar o coração das crianças dentro de uma proposta do Cristo, daqueles outros espíritos luminosos que vieram trazer o bem. Sempre é bom, é maravilhoso, precisa. Não podem ficar sem. Aliás, nenhum de nós pode ficar sem. Nós não precisamos ter religião nenhuma. Nós temos que ter religiosidade, que é um sentimento. Porque Jesus disse para a mulher da Samaria que Deus não estava aqui nem lá, estava no coração dela. E estava em tudo que é lugar. O templo vivo de Deus em nós é o coração. Essa é a proposta. Então todas as religiões são boas. Todas fazem o bem. Agora nós temos que ter uma proposta de religiosidade. Então eles vêm já com umas crenças espiritualistas. Por quê? Porque são viajantes. A nova geração não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a nos ajudar aqui nesse movimento da regeneração. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados. Em primeiro lugar, os espíritos atrasados são assim. Ó, pessoal, se alguém se encontrar nessa relação aqui, dá uma pensada. Os espíritos adiantados já falamos, né? São propensos à religião assim, ao bem, tá lá. Agora, ao contrário, o que distingue os espíritos atrasados, está lá na Gênesis, no item 28, é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus. Propensão instintiva às paixões degradantes. Sabe que tem alguém ainda com paixão degradante? Para sentimento antifraternos do egoísmo, do orgulho, da inveja e do ciúme. Enfim, ao apego de tudo o que for material. 2 pontos, cuidem agora. A sensualidade, a cupidez e a avareza. Desses vícios é que a terra tem que ser expurgada, pelo afastamento daqueles que não querem corrigir-se. Porque sua conduta é incompatível
com o reinado de fraternidade e porque o contato com eles seria sempre um sofrimento para os homens de bem. Queridos irmãos, está tudo nessa obra. Então, os espíritos atrasados são invejosos, ciumentos, orgulhosos, egoístas, sensuais, avarentos. Se nós temos alguma dessa aí, temos que dar uma trabalhada. Mas e se eu não melhorar, será que eu vou ter que ir embora também? Não. A proposta é a seguinte, que a pessoa, no mundo da regeneração, não são espíritos regenerados, são aqueles que querem se regenerar. Tu está cansado de tal coisa, tu quer um mundo diferente, tu quer ser diferente. É esse que fica aqui. Eu fiz questão de trazer. A gente tem um seminário de 3 horas que a gente viaja por tudo isso. Mas aqui vocês estão vendo um aglomerado de estrelas que nós conhecemos, e elas são da nossa família. E nós conhecemos há muitos milênios. O nome desse aglomerado se chama-se Pleiades. Para vocês terem uma ideia, tem uma marca de carro que tem esse nome, Pleiades. Conhecem? Só que está na língua nativa. Se vocês olhar, é Subaru. É as Pleiades, que os orientais, todos do passado cuidavam muito dessas estrelas. Não é Sírios, que também é uma estrela muito ligada a nós. Não é Capela, que muitos vieram de lá. Nós estamos falando das Pleiades. E lá nas Pleiades tem uma estrela chamada Alcíone. É o meu nome, só que com Y. Então não é meu nome, só soletra igual. Alcíone. E é de lá, daquela região, que a grande maioria dos espíritos que estão chegando para fazer esse processo no planeta estão vindo. Muitos da estrela de Sírios já vieram, agora é dessa estrela de Alcíone. Daí diz assim, eu trouxe só um pedaço, não está nessas obras, está em outras obras nossas. Da esfera de Alcíone descerão espíritos ao planeta terrestre para promover mudanças sutis na forma orgânica, facilitando o processo de evolução intelecto-moral, para criar uma nova sociedade. Assinaladas primeiro pela conquista da intuição, porque nós todos somos mais ou menos médiuns, e a intuição é uma das grandes ferramentas que nós temos. Nós temos tato, paladar, olfato, visão, audição e intuição, ou mediunidade. Da percepção paranormal e dos sentimentos elevados. Cuidam dessas crianças. Eles vêm mudar a estrutura do nosso organismo, facultando-nos instrumentos que nos façam mais perfeitos. Por isso que eu falei que nós vamos passar dos 100 daqui uns dias frouxinho. Mais sábios, menos guerreiros e menos perversos. Esses espíritos estão chegando, o clima deles é outro. O clima deles é outro. Chico Xavier fala uma coisa que eu fiquei e penso sempre. O Chico, uma vez antes de encarnar, ele disse assim que esse século que nós estamos vivendo, só 17 anos, começamos agora, é um dos grandes séculos que nós vamos ter. E ele fala uma coisa assim que eu fico pensando e eu estou começando a dar a razão para ele. Ele fala que por volta do final do primeiro século, do terceiro milênio, no ano 2100, desculpem, a gente vai conhecer guerras por livro de histórias. O que vocês acham daqui de 83 anos a gente conhecer guerra por livro de história? Tá bom? Pode ter certeza. Se não for ali, é logo ali. Porque isso logo acaba. Mais uma geração, mais um pouquinho. Pensem nisso. Aí diz assim, no Livro dos Espíritos, na questão 383, Allan Kardec pergunta, olha agora,
Qual é para o espírito, agora nós vamos falar das crianças, a utilidade de passar pelo estado da infância? Por que o espírito não nasce já? Por que nós temos que passar pelo estado da infância? Por que somos obrigados a passar? Se nós somos espíritos imortais, que já fomos presidentes, guerreiros, fomos isso, fomos aquilo, por que nós temos que reencarnar pequenininho de novo? A resposta é: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período, a infância, é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para a qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Então a gente já sabe. Aí eu falei numa tarefa aí, que a Montessori, uma grande educadora italiana, perguntava, quanto tempo tem seu filho? Ah, tem 6 meses. E ela dizia para a mulher, então apure, você já perdeu 15 meses da educação do seu filho. Mas como assim 15 meses se ele tem 6? E os 9 que estavam na sua barriga? Então é desde aquele instante que a gente já deve começar a passar impressões, conversar, a mãe principalmente, o pai, dizer, seja bem-vindo, nós te amamos, vamos caminhar junto, um ajuda o outro. É um processo educativo. Então os pais são auxiliares dos filhos. Olha o que os nossos fizeram por nós. Agora chega a nossa vez, depois outros. E os pais iluminam aqueles espíritos que estão reencarnando. Quem sabe as histórias milenares desses espíritos. As histórias milenares. E a gente sabe que do nascimento até 7 anos se cumpre definitivamente a encarnação, porque o espírito vai ligando perispírito, que é o corpo espiritual, a célula física, vai fazendo uma ligação que nós chamamos ligação célula-célula. Essa ligação célula-célula se completa próximo dos 7 anos. Até 7 anos, essa ligação não está toda completa. Por isso que tem muita criança lá brincando com o amiguinho. Que está brincando com o amiguinho aqui. E ele está indo entre lá e aqui. Tem aquelas dificuldades de sono, tem aquelas questões. Porque ele está até 7 anos. De 7 a 14 é um outro processo. Como muda as meninas e os meninos quando chegam lá para os 13, 14... Até os 13 era um piazinho doce que vendia, que ia buscar coisinha aqui, era querido. 14, 15 virou da pá. Porque ali, com os 14, 15, é que chega o espírito. Agora vocês vão ver com quem estão lidando. Aí você teve um período para já ir acalmando aquele coração. E ele chega definitivamente aos 14 anos. E depois tem 14 até 21. É outro processo. Aí chegam outras fases. E os pais são responsáveis passar as impressões. Sempre. E tudo que o pai conseguir passar no caminho do correto e do bem, e aquele espírito incorporou na sua vida, toda vez que ele fizer, os pais também são beneficiados. Mas tudo que o espírito aprendeu de mal pela ausência de uma educação sadia, e tudo que aprendeu equivocadamente, e isso trouxer prejuízo para ele, é prejuízo para quem educou também. Vejam bem, a importância. E digo mais, se tem professores aqui, provavelmente tem. Uma outra coisa importante, professor instrui, pai educa. A educação é em casa. E se tu é responsável pelo filho que tu recebe, tu vai ter que prestar conta do filho que tu tens.
Ontem uma pessoa me disse assim: Alcione, estava numa janta, Alcione, tu vê essa questão da droga não dá mais. Eu falei, se cada família cuidasse dos teus pitininhos dentro de casa e fechasse a porta para isso, nós estaríamos com uma boa questão resolvida. Porque só tem comércio de droga porque tem quem compra. O dia que cada um cuidar do seu templo doméstico, da preocupação com seus filhos, de vigiar, de ser companheiro, é menos um cliente para aquilo que não faz bem. Em tudo. Mas a gente faz aniversário de criança de 1 ano, 2 anos, tomando cerveja até os excessos. Compra 12 brigadeiros e 3 caixas de cerveja. Que ensinamento dá para um filho? O que você está indicando? Que pode, que valida. Não que não possa beber. Ninguém aqui está dizendo que tu não pode tomar teu vinho, tua cerveja. Mas a criança vai aprendendo aos poucos. Não viu o que ele diz assim? É as impressões da infância. Olha a importância. É necessário para a educação das nossas crianças a aplicação da moderna psicopedagogia, especialmente baseada no amor e na paciência, no diálogo e na convivência com os pais. Não interessa se tem mãe que é mãe e pai, se tem pai que é pai e mãe, na família, de maneira a se transmitir afetividade e respeito e principalmente carinho e segurança. Segurança psicológica ao nosso paciente infantil. Para auxiliar na educação de nossas crianças, devemos investir numa educação mais espiritualizada, em que os pais, isso é uma pensadora que escreve, em que os pais e os filhos aprendam a ver-se como seres milenares, em mais uma experiência na esfera física. Nós temos que ensinar que a gente está ali junto, está cooperando com o outro. É importante isso. Fazendo a seguinte pergunta para os senhores: quem de nós aqui, não precisa levantar a mão, nada, está tudo certo, mas pense, quem de nós aqui fala de religiosidade, de religião em casa? Quem de nós aqui, por acaso, faz evangelho no lar, que senta lá num domingo de noite, num sábado à tarde, sei lá, mãe, pai, filho, quem quer participar? E faz uma leitura do evangelho, faz um comentário, bota uma água ali para os benfeitores fluidificar. Quem faz? Isso é luz da vida. Isso é luz no templo do seu lar. Conversar sobre Deus, sobre Jesus. Aí nós espíritas falar do mundo espiritual, de quem são os espíritos, de onde a gente vem, que a gente tem várias encarnações. Como é importante. Meu pai me matriculou no catecismo. Eu fiz catecismo, tenho muita saudade. Nunca me esqueço, sábado à tarde. E na igreja que nós fizemos na cidade do Paraná, lá Ponta Grossa, tinha um padre que era muito bacana. Como nós diríamos hoje, gente fina. Ele sempre nos esperava no final do trabalho com umas paçoquinha, merendinha. E aí depois eu fiz a crisma. E eu fui coroinha. Aí nós ia da missa das 7, das 8 e das 10. E a grande final era a missa das 17h30. Aí era muito interessante. Era tão bom, gente. Aí o padre dividia quem batia o sino, quem levava o prato quando fazia a hóstia, ou os que ficavam só ali sentados com uma batina branca e vermelha. Nos fez muito bem. Guardo grande carinho pela Igreja Católica e por tudo que fizeram por mim. Foi muito importante. Meu pai e minha mãe nos encaminharam. Mas hoje as crianças dizem, eu não quero nada, e a gente fica quieto. Aliás, nem nós vai na casa espírita.
E os católicos, eu tenho muito amigo católico, eu tenho padres que são meus primos, né? A gente conversa muito sobre espiritismo. Os católicos não vão na igreja. Fica difícil. Aí o filho vê. Aí tu fica longe. Aí tu fica com a babá eletrônica, com o computador, com o jogo de futebol, com a futilidade. Eu acho que tu tem que ter teu momento da religiosidade. É importante implantar isso urgente nas nossas vidas. Estamos quase no final. O grande educador espírita, Eurípides Barçanufo, lá de Sacramento, Minas Gerais, primeiro colégio espírita do Brasil, afirmou há mais de um século que se deve conversar e educar a criança e o jovem, falar-lhe de espírito para espírito, olhando nos seus olhos, exercitando a caridade para com eles, para tanto formando novos hábitos, a fim de verdadeiramente educar-se o reencarnante que foi te confiado. Pessoal, nós precisamos passar hábitos saudáveis para os nossos filhos. Hábitos saudáveis. Aí nós vamos estar cumprindo com a nossa obrigação. Então, queridos, nós temos 5 minutos para fechar a nossa conversa. Já deu para entender que o universo todo é povoado. Se vocês querem entender melhor esse assunto, temos fontes de pesquisas muito seguras, muito profundas, que podem pesquisar. Mas assim, cada planeta tem a sua turma, a sua sala de aula. A nossa, segundo a codificação espírita, e principalmente o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz: há muitas moradas casa do meu Pai, nós estamos vivendo um plano de provas e expiações. E nós estamos trocando o clima para a regeneração. Muitos de nós estão em provas e expiações. Muitos de nós já estão num outro clima. Nós já estamos vivendo a regeneração. Já estamos fazendo um processo de regeneração. Eu sempre digo, Jesus, a manjedoura, o Evangelho é um código de leis. É um código de lei. É a revelação, é um código cristão. Nós tivemos lá o Código de Hammurabi, nós tivemos os 10 mandamentos, que já aperfeiçoou, e o Evangelho para nós seguir. É um código de norma. Como é que é o clima? Como é que tu tem que viver? Qual é o... É um regimento para esse novo mundo da regeneração. Você se associa na casa espírita, você faz esse bem, o estatuto é um regimento. Aqui tem que se comportar assim. Para tu passar legal aí. Se não se comportar assim, cantinho de pensar. É assim que funciona. Gente, é tudo parecido no universo. São salas de aulas assim de colégios de vários níveis. Então nós sabemos que a estrela de Sírius, por exemplo, já está mais adiantada. Que Capela já está mais adiantada. Que Júpiter já está mais adiantada. Mas por que está mais adiantada? Eles conseguiram fazer mais rápido que nós? Não! É porque eles começaram antes. Cada um tem o seu estágio. E nós aqui estamos mudando de mundo de provas e expiação para mundo da regeneração, aonde nós iremos nos regenerar. Quanto tempo nós temos para isso? Mais ou menos 28 mil. E depois vem um outro plano, mundo regenerado. Ou mundos felizes. E assim vai indo. É interessante isso. Então agora, como aconteceu no passado, com a chegada dos egípcios, do povo hebreu, da raça ariana, do povo hindu, que também foi uma grande imigração de espíritos da estrela, de Capela, da constelação, de Cocheiro, está acontecendo agora que estão vindo milhares, centenas de milhares de espíritos da estrela de Alcíone, da constelação das Pleiades, da constelação de Touro. E isso começou a acontecer com mais profundidade lá na década de 80,
que nós entramos, segundo os espíritos e segundo a ciência, num cinturão de fótons, que é uma luminosidade que essa estrela, de tão grandiosa, atinge o nosso sistema solar, nosso planeta, e vai cobrindo todo o sistema. Quando faz esse cinturão de fótons, abre-se como fosse uma grande avenida para acontecer essas movimentações. Então nós estamos recebendo espíritos das estrelas, da estrela de Alcione. E essa transmigração de estrela para cá, de estrela para lá, de planeta aqui, sempre houve. Mas agora, como está existindo uma troca, como se no colégio chegasse no final do ano, troca as turmas, está havendo uma troca. Aqueles de lá vêm mais adiantados ajudar os que estão aqui. Os que estão aqui não se conseguiram entrar num clima, vão ser levados a outro planeta. E lá, naquele planeta, eles vão ajudar aqueles que estão mais atrasados aqui. E assim há cooperação no universo inteiro. Quem são as crianças que estão chegando? Aliás, quem são esses espíritos que estão chegando com uma forma nova? São essas crianças. Alguns gostam de chamar, e a ciência está começando a falar em crianças cristais, crianças índigo. Ah, porque o meu filho é índigo, o meu filho é cristal. Pessoal, eu não sei se é índigo, se é cristal. O que eu sei é que é um espírito, que é uma criança, e nós temos que tratar elas como criança, cumprindo os nossos objetivos de amor. Mas, como eu vinha só para falar de crianças, eu também quero falar em 1 minuto. Não esqueçam, quando nós começamos só a olhar para as crianças, nós esquecemos também de outras pessoas, dos adultos da nova era, que somos nós. Ah, porque tem crianças especiais nascendo. É, mas se tu não se emendar, eles ficam e você. E os adultos da nova era, como é que estão? Como é que nós estamos? Quais são os nossos objetivos? O que nós estamos pensando? Quais são as nossas preocupações? É o quê? Já conseguimos botar na nossa cabeça que nós não somos seres humanos aqui, seres físicos, tendo uma experiência espiritual? Porque muita gente acha, fui na casa espírita, tive uma experiência espiritual tão linda. A gente não é ser humano tendo uma experiência espiritual como agora. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Como é que nós estamos aproveitando essa vida? Como é que nós estamos aproveitando o tempo que Deus nos deu? Como é que nós estamos aproveitando o contato com aquelas personalidades que nós somos convidados a viver junto? O que é a nossa preocupação na nossa vida? Acumular um monte de coisa para depois perder saúde para ganhar aquilo e depois perder aquilo para ganhar saúde? Qual é o nosso objetivo existencial? Ninguém leva da vida. Nada. Nada, nada. A não ser a vida que leva. Porque quando nós desencarnar, a gente vai prestar conta para a nossa consciência, porque lá está escrito a lei de Deus, tudo que nós fizermos. Cuidem com isso. Vamos cuidar com isso. Vamos entender que o nosso objetivo aqui é melhorar-se sobre nós mesmos. E a competição não é com ninguém, é com o nosso homem velho. E nós transformar aquele homem velho num homem novo. Se dedicar ao bem, ao próximo, ajudar, ser útil. O Espiritismo e o Cristo convida para isso. Convida para isso. Porque eu não sei quem de nós vai amanhecer. Nem sei se alguém faz daqui 15 minutos. Que eu não sei quanto tempo nós temos. Mas vamos aproveitar o melhor possível para fazer um trabalho de iluminação em nós. Se temos desafios familiares, acertem. Se tem pessoas para perdoar, perdoem. Se tem desculpa para pedir, peça. Se tem coisa para reconsiderar, reconsidere, para que a gente possa voltar para o mundo espiritual sem essas amarras que podem nos atrasar. E a gente só vai levar daqui a vida que a gente leva, porque o resto fica tudo aí. Se preocupar mais em ser do que ter. Aí Jesus nos disse que não nos deixaria órfãos. Jesus sempre falou, Ele está conosco. Ele é governador do planeta. A doutrina espírita nos diz que não estamos abandonados, porque os espíritos que tanto nos amam e estão aqui há centenas,
estão ao nosso lado, aguardando, olha bem agora, somente que nós tornemos receptivos. Vocês sabem que cada um de vocês tem um espírito protetor de ordem elevada que nós chamamos anjo? Quem gosta da palavra, pode ser? Que está 24 horas com você, se sugerindo, te ajudando, mas não pode interferir no teu livre-arbítrio. Os benfeitores espirituais, a inteligência cósmica para tu se vincular, aguardando somente que nós tornemos receptivos. Basta que nos abramos ao amor, e o amor desenvolverá em nós a seiva da vida que vai constituir a nova sociedade. 2 pontos. A nova sociedade vai ser a sociedade do bem, da fraternidade, a sociedade do mundo da regeneração. Que assim seja.